nerds e geeks, ou seja lá como vocês queiram ser chamados, bem-vindo ao Pentágono. É nóis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente achou do Homem-Formiga e Vespa. Filmaço, galera. Foi um filmaço? Vamos decidir, né? Ver agora. Então, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que foi o Homem-Formiga, comparado ao primeiro filme, principalmente. A gente identifica um grande crescimento do personagem, porque no primeiro filme é o Scott Lang, que ninguém conhece, só quem conhece é quem é fã, quem conhece o HQ, mas nessa parte de cinema, desenhos, ele é meio esquecido, né? Na verdade não tem nenhuma grande citação em desenhos do Scott Lang. Sim. Do Hank Pym ainda existe alguma coisa. Ainda existe alguma coisa. Sim. We unleashed something powerful. The only chance we've got is together. There is another person I can think of. Maybe I'm doing it wrong. Também tem a relação com os efeitos especiais, né? Aquela coisa que eles brincaram com a estatura do Scott Lang. Aquele defeitozinho assim na armadura. Armadura não, vestimenta. Vamos lá. A vestimenta dele, que deu aqueles bang assim, louco. E depois ele cresce e tipo, tem aquela coisa de carros lá. O laboratório que ficou pequeno, móvel, tipo, gente, tá muito E é aí que entra a parte dos efeitos visuais com a parte da comédia do filme. Uma parte épica é a maletinha do Hot Wheels. Cara, aquilo é muito legal. Imagina. O bot easter egg, né, gente? Ele é tão óbvio que não chega a ser um easter egg. É tão óbvio que ele literalmente fala: pega a maletinha do Hot Wheels. Aí eu, Sim. Não, velho. Ele ainda escolhe o carro. É muito Eu vou divertido. botar esse. Pô, Luiz. é Que muito carro, legal. caralho. Carro, né? E o que fala ótima de escolha. Luiz, que é a alma da comédia do filme, tipo Poxa. assim, meu Deus, o ex-con é maravilhoso, os três ali. Ele... Wish I had a suit. Even with like minimal powers. Or maybe even just a suit with no powers. No. Ele já foi muito bom no primeiro filme. Ele era muito engraçado no primeiro filme. Ele conseguiu Mas ser bem a engraçado. coisa mais legal dele, teve no primeiro, e eu vou logo dizer um spoilerzinho, vai ter no segundo, é ele contando a história. Porque O modo é como ele, impagável. o modo como ele Isso é conta história da as histórias. Isso é história da verdade? Calma. Isso é história da verdade. E também o Ghost. Gente, Pô, a a Ghost. Não. fantasma. É uma vilã bem interessante em história. O enredo dela é muito legal. O porquê dos poderes, como funcionam os poderes. Agora, como carisma mesmo da personagem, eu achei que... Fraco. É o mesmo problema de sempre da Marvel, na verdade. Você tem, às vezes, uma grande história do personagem, mas ele não tem aquele carisma no vilão. Mas pelo menos a história dela foi bem adaptada à trama, à sequência da trama do Não, filme. sim, com Então, certeza. como ela surgiu assim e o modo que ela entrou na história fica muito legal. E também porque Fica muito legal. adaptaram ela pra Homem-Formiga, né? Porque É. na verdade ela apareceu pela primeira vez. Ele, que é um personagem fantasma. masculino no HQ, que é ele apareceu pela primeira vez, foi como vilão do Homem de Ferro. Quase que não sai. Sai. Mas eu achei muito interessante como utilizaram a mesma tecnologia, entre aspas, as partículas PIN. A Sim. forma que é utilizada o poder dela e como o poder dela é duro, é ruim pra ela, não é um poder... Não é um poder que... Nossa, não- esse vilão tem um grande poder, ela tem um grande poder que é um peso, um karma, um pecado. Uma dor. É né, muito na complicado. verdade. Hoje, tipo, É com complicado. pena. Eu também. Have no idea what I'm capable of. A trama dela é bem desenhada, isso é verdade. Sim, Não tem, é é incontestável. verdade. E os poderes dela são Muito fantásticos. legais. E você identifica como o poder dela e o poder do Homem-Formiga, de certa forma, você vê como tem uma coisa muito parecida. Quando você bate nela, transparece. O Homem-Formiga não, ele encolhe pra rua. Você vê aquele negócio é muito igual. E uma na coisa que eu animação. achei interessante, que ultimamente a Marvel tá mudando isso, porque geralmente colocam vilões com o mesmo poder pra eles combaterem, O dela é diferente. tipo, sabe? O poder dela com foi poder e tal, e o dela foi Foi- diferente, causou uma coisa... Foi o que aconteceu no bem mais primeiro dinâmica. Homem-Formiga. O Sim. primeiro Homem-Formiga. O vilão do Homem-Formiga é basicamente escolher a diferença das garras. Com certeza. Falar um pouquinho da Vespa, né? Porque não pode esquecer da Vespa. Então ela é muito interessante, porque ao contrário do Homem-Formiga, ela luta muito bem. Ela tem alguns poderes a mais que ele, obviamente, mas é
é algo que talvez se fosse ele que utilizasse as asas, talvez não fosse tão bem. Porque ela é incrível, mano. Ela luta com os caras de uma forma treinada assim, mas eu acho que ela treinou, é muito natural dela. Muito natural os movimentos de combate. Sim, então e utilizando... se ela tivesse alguma técnica, alguma coisa. Gente, ela é filha do Hank, claro que ela tinha que E ser ela- foda, né? She just wanted to give me a hug. Wish me luck. Really? Watch this. Ela utiliza, Pelo amor de Deus. uma coisa que a gente viu até no trailer, ela utiliza utensílios, joga, aumenta, Sim. diminui, aumenta. Aquela brincadeira que ela fez ali com o saleiro pra Com parar Hello o Kitty. carinha, né? Tipo, a Hello Kitty é ali. Que coisa que o Scott, Literalmente, como a gente viu no Guerra Civil, ele é meio perdidão, né? Ele fez isso, capitão, joga isso aqui, eu vou jogar, tá certo. Pois é. E ele joga um caminhão-tanque. E a Vespa, caralho, ela é muito inteligente. Ela é o Hank Pym na versão feminina, mas muito melhor, porque ela é muito foda lutando. Mano, ela não tem condição. Nenhum personagem ali, nem o fantasma, que você vê que o fantasma é muito habilidoso, mas ela é muito foda. Não tem muito o que dizer disso. Ela é perfeita, gente. E Hope Evangelho. arrasou. Sim, Evangelho Lilly também. Melhor atriz. Sim. E agora a cena pós-crédito, né? Que. Também, né? Gente, o que foi que aconteceu ali? Agora, De certa forma, dá uma ligação com o Vingadores 4. a última pós-crédito, né? E tem aquela questão de que a gente esperava muito do Homem-Formiga e Vespa, alguma coisa que tivesse a ver com Guerra Infinita, a primeira parte. E você vê que ele só se passa depois do Guerra Civil. Então você fica ali esperando alguma coisa acontecer Fica e tal. uma E é no pós-crédito que você identifica que ali sim, Guerra Infinita está acontecendo. Exatamente. muito Na hora foda, ali, mano. Thanos Está fez a acontecendo. cagada dele e o que acontece? Scott fica preso no Reino Quântico. Reino Quântico que tá aí pra gente identificar o que vai acontecer no futuro da Vai Marvel. rolando Pelo muita amor de Deus. coisa Vórtices ainda, né? temporais. Sim. Tem uma coisa que eu achei muito interessante do filme que a gente até esqueceu de falar sobre as partículas de cura. Sim. Não largaram aquelas partículas de cura só pra fazer aquilo que fizeram lá. Não. Tem coisa alguma na partícula coisa de aí, cura. Tem alguma coisa. Scott vai ficar preso num reino quântico, ele tem que aprender alguma coisa da partícula de cura. Gente, É tipo- muito interessante aquilo. Não é possível que a Marvel vai jogar aquela partícula de cura e largar. Não vai não. Ficou Eu não aceito. Tem ligação Eu não ainda aceito. com Vingadores 4, eu acho. Com certeza. Sei, quando ele entrou, a doutora falou, eu me esqueci o nome dela, tudo bom? Ela falou, cuidado com os vórtices temporais. Gente, Janet Van Dyne. exatamente. Gente, e o que acontece? Tá na cara que ele vai entrar em algum e vai parar lá no caralho A4 de Vingadores 4. Como a gente já tem algumas informações de que vai ter um salto no tempo do Vingadores do primeiro para essa segunda parte e vai ter esse vórtice temporal, a gente tem duas questões. Ele vai utilizar o vórtice temporal para ir para o Scott Lang vai utilizar esse vórtice temporal para ir para esse salto no tempo para frente no Vingadores 4, ou ele vai passar todo esse tempo dentro como foi a Janet utilizou. Aperfeiçoando, criando. Aí você tem essa questão, ele vai usar os vórtices, vai aprender a usar o vórtice pra ir pra essa parte, sair nessa parte do futuro e depois ensinar os Vingadores a voltar ou algo do tipo, ou ele vai ficar muito tempo lá dentro, vamos supor 4 anos, aprendendo um pouco, como a gente ficou 30 anos e aprendeu muita coisa lá dentro, porque o Scott ele é um cara inteligente, mas quando ele fica perto da Hope, da Janet, do Hank, ele é um idiota. Tá mesmo perdido. Então é isso, né? Esses Então é foram um pouco da nossa opinião. Tipo, baseado na nossa opinião, a gente não quer dizer que é isto o filme que você vai achar. Jamais. Você tem sua própria opinião e aí, se você concorda, você comenta aí. Se discorda, comenta aí. E aí, agora vamos finalizar, gente. Assistam e aí tragam nos comentários, deixem aí o que vocês acharam, pontos de crítica, sugestões, ideias, a deixa que a Marvel vai trazer pra englobar o Vingadores 4 e tal. Então se inscreva no canal, deixe o like, ative os sininhos e até a próxima, galera. Até a próxima. Sorry, I'm messing around.